Gente, hoje eu quero falar sobre um questionamento que, se você ainda não se fez, você vai fazer. Eu me fiz algumas vezes e eu recebo muitas mensagens de pessoas fazendo essa mesma pergunta. Como eu ouço a voz de Deus? Como é ouvir a voz de Deus? Como que eu posso ouvir a voz de Deus? E a primeira coisa que a gente tem que dizer é, se você está querendo ouvir a voz de Deus, se você está tentando buscar como é que é essa parada de ouvir a voz de Deus, isso não vem de você. O próprio Espírito Santo te incomoda para querer ouvir o que Deus tem para falar. E como que a gente reconhece? Eu posso estar em qualquer lugar, longe, se eu ouvir a voz do Juliano, eu reconheço. Se eu ouvir a voz da Valentina em meio a muitas crianças, eu reconheço. Por quê? Porque eu tenho intimidade, eu tenho relacionamento com eles. Então a voz eu reconheço logo, porque eu a ouço todos os dias. E olha o que Jesus disse em João capítulo 10. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E eu estou pronto para morrer por elas. Mais para frente ele disse, as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então, a ovelha conhece porque ela se relaciona com o pastor, com o bom pastor. Então, a voz tem a ver com o relacionamento. E como Deus fala? Isso foi um questionamento meu e que todo mundo pergunta, como que Deus fala? A voz de Deus. Essa aqui, ó. A Bíblia é a voz de Deus. Ela se manifesta de várias formas, mas é aqui, ó. A palavra de Deus. Até os 30, eu só conhecia as histórias da Bíblia. Depois dos 30, eu conheço a verdade, eu conheço a voz que está aqui. Porque eu aprendi a meditar, eu aprendi a ouvir a voz de Deus. E ela se manifesta, essa voz, ela se manifesta de várias formas. Paulo escreveu para Timóteo que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então aqui está tudo que você precisa saber para a sua vida. Claro que tem coisas que você pode perguntar para uma pessoa que tenha conhecimento, que seja uma mulher de Deus, algo que ela possa responder para você, mas tem coisas que você só vai ouvir se você conhecer a voz de Deus. E existe um perigo de você fazer da Bíblia, de você não conhecer e de você fazer dela assim, vamos ver o que tem para mim hoje. Pá! Aí você fala assim, mas você não está falando que tudo aí é a voz de Deus? Sim, mas não é a voz de Deus para você no momento. De repente você abre do nada e você pega um versículo e você fala, é a voz de Deus para mim. Mas você não sabe o contexto que aquilo foi falado. Você não sabe a história que está por trás. Então, tudo que está aqui é para estar aqui e é para que todos nós tenhamos acesso ao conteúdo, à voz que está aqui. Mas Deus fala com a gente na intimidade, no meditar da palavra de Deus. Então, quando você medita e você fala, mas eu não entendo, mas é o Espírito que revela. Então, você abre, você busca uma linguagem, hoje tem muitas linguagens, de fácil entendimento, e você começa, você pede instrução, como é que eu começo, como é que eu quero saber, eu quero conhecer a verdade de Deus para mim. E você começa a estudar a palavra de Deus e meditar nela. E essa voz, ela se manifesta como? Como você pode ouvir essa voz? Por meio dos louvores. Você chega aqui cansado, carregado, aí você fala, Deus cuida de ti. Pronto, já falou. Você acabou de descobrir que você está com uma enfermidade. Nada é impossível para ti. Pronto. Deus já vai falando.
Aí Deus fala através de mim, através do Juliano, através de outros pregadores, de outras mensagens. Deus fala por meio de sonhos, mas não são todos os sonhos. Ele confirma depois. Eu tenho sonhos com mensagens que eu falo para vocês. Às vezes eu durmo e acordo exatamente com a palavra que eu tenho que falar. Não é sempre, mas Deus confirma. Aí você fala, mas eu sonho com algumas coisas assim. Não, porque muitas coisas ficam guardadas no nosso subconsciente e a gente acaba sonhando muitas coisas. Mas uma forma de Deus falar é também através dos sonhos. Então, dos louvores, das pregações, das pessoas. Hoje se realizam coisas na nossa vida que nós ouvimos há 10 anos. Ouvimos, guardamos e esquecemos. Porque quando alguém fala algo de Deus para a sua vida, no momento em que vai acontecer, Deus te faz lembrar a época, o dia, a roupa, a pessoa. Aí você fala, nossa, você lembra aquele dia que alguém falou isso que acontece hoje? Então existem pela vida das pessoas, testemunhos de outras pessoas. Deus fala ao nosso coração. Aí você fala, tudo bem, eu aprendi então que está aqui e tal, mas como que eu sei que o que eu estou pedindo para Deus é de Deus? Gente, infelizmente, a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de instrução, por falta de conhecimento. Então, assim, é uma maneira de você perguntar para o Espírito Santo se o que você tem pedido para Deus, de fato, é a vontade de Deus para você. Por que eu falo isso? Porque a gente recebe tantas coisas, a gente escuta tantas coisas, a gente fala, meu Deus, essa pessoa está pedindo isso. Vamos lá, eu conheço uma pessoa, uma menina, uma moça, e ela teve um namorado, e ela se relacionou, e eles ficaram noivos, eles iam casar, e era um casamento que teve uma promessa de Deus, um relacionamento que teve uma promessa de Deus, segundo ela, sobre esse relacionamento, mas antes do casamento, o rapaz conheceu outra pessoa, largou dela e foi viver com essa pessoa, e formou uma família com essa pessoa, e tem filhos com essa pessoa. Mas essa moça faz 5 anos que ela está parada no quarto, pedindo para Deus, esperando ele de volta. E ela fala, eu abro a Bíblia e Deus me confirma para eu esperar ele. Que Bíblia ela está abrindo? Que Deus, ele é a favor da família. Então, se você pede para Deus desfazer uma família, para a pessoa ficar com você, e mesmo que o diabo fale para você, mas o casamento já está acabado, mas nem mora mais junto, nem dorme mais junto, é casamento, e casamento para Deus é sagrado. Deus, então, não vai desfazer uma família para fazer uma família com você. Deus não faz isso. Então, isso já é resposta. Deus não faz dessa forma. Infelizmente, ela ainda não entendeu e ela espera isso. E não apenas ela, outras tantas que mandam para nós mensagem com o mesmo jeito. Estou esperando. Aí você fala, Viviane, mas é a promessa que Deus fez? Nós temos o livre-arbítrio. É promessa de Deus do encontro, mas eu podia falar, não quero. Não, eu não vou fazer isso não, vou continuar no jornalismo. Ok, Deus pega, escolhe o outro e vem fazer isso no meu lugar. Então, existe o livre-arbítrio. O rapaz não quis, e formou uma outra família. Então, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente pede para Deus, porque você vai ficar perdendo tempo, porque Deus não vai realizar isso, Ele não vai responder para você, sim, filha, Ele vai falar que não é, mas aí você não quer ver, Ele vai falar que não é. Deus não vai tirar alguém do emprego, você quer Deus, arma uma situação lá para essa pessoa ser mandada embora, porque esse cargo é meu, esquece. Deus não é assim. Deus não vai fazer você prosperar. Deus faz eu prosperar muito, porque riram de mim, me humilharam, me ridicularizaram, eles vão ter que te enxergar, eles vão ter que enxergar que o Senhor é na minha vida. Me prospera, me faz chegar por cima. E esquece. Deus não vai fazer isso. Ele pode até te abençoar e você ser uma pessoa que vai sim chegar por cima, mas de intimidade com Deus, e as pessoas vão ver Jesus na sua vida dessa forma, mas não para você ser soberbo. Então tem coisas que a gente pede para Deus sem noção. A gente não tem noção do que a gente está pedindo. E aí você não escuta, porque você não conhece, porque se você conhecesse, você não estava pedindo isso. Tá bom, Viviane, então eu já sei que tem coisas que eu tenho que saber que eu tenho que pedir ou não. Então como eu faço para ouvir e ter certeza que Deus está falando comigo? Calando as vozes. São muitas vozes.
Tem voz do Zap, tem voz do Face, tem voz do Instagram, tem voz da vizinha, tem voz de pai, tem voz de mãe. Por quê? Porque a gente fica perguntando, o que você acha? O que você acha? O que você acha? E em meio a muitas sugestões, muitos achismos, a gente se perde e não sabe mais o que Deus falou. A segunda voz que a gente tem que calar, o diabo. Não vai dar certo. Não é. Você não consegue. Você é solteira, vai morrer pra titia, vai ficar pra titia, não vai casar, não vai arrumar emprego, vai passar fome. A voz do diabo, dizendo o contrário àquilo que Deus está te falando. E a terceira voz, a voz do nosso coração, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conversar com Deus. Eu tenho que orar. Eu tenho que ter uma conversa. A gente se relaciona. A gente conversa. Eu converso com a Valentina. Eu instruo a Valentina. E eu falo e escuto. E é nessa conversa com Deus. Como? Falando. Assim como você chega para alguém e pede um conselho. É assim que tem que ser com Deus. Sem meios. Sem... Deus, é isso, se rasga para Deus, olha, é isso, eu preciso ter sua confirmação, preciso ouvir sua voz, me ensina, me instrua, eu preciso falar e parar para ouvir. Aí Deus fala e você faz, finge que não escuta, porque Ele falou um negócio que você não queria ouvir. Ou você escuta e fica com medo. Na maioria das vezes a gente escuta e fica, oi? Hã? Fala mais uma vez. E aí Deus sabe, Ele vai confirmando por meio de muitas coisas. Ele vai confirmando. Porque tem coisas que Deus fala pra gente que vai exigir muita renúncia, que vai exigir muita coisa. Mas se Ele está pedindo, é porque Ele quer se relacionar com a gente. E Ele quer redirecionar o nosso caminho. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, você tem que se relacionar com Deus. Você tem que ouvir a palavra dEle. E quando Ele disser o que você tem que fazer, obedeça. Jesus disse, como são felizes aqueles que escutam e obedecem. Para a gente encerrar, num momento em que eu me questionava como é ouvir a voz de Deus, eu estava num processo de conversão. E eu queria saber, assim como as pessoas perguntam para mim, como que é isso? E uma grande amiga, que foi fundamental naquele momento, me disse, Viviane, imagina uma cachoeira. Quanto mais você se aproxima, mais você escuta o barulho das águas. O som vai ficando cada vez mais forte. É assim a voz de Deus. Quanto mais você se aproxima, mais você escuta. Quanto mais você se aproxima, mais você escuta. Se você está sendo incomodado para ouvir, é o Espírito te incomodando. Dê ouvidos para aquilo que Deus quer falar com você. Ele está te direcionando para aquilo que Ele quer. E a princípio, Ele pode pedir algo. Ele pode pedir alguém. Ele pode pedir alguma coisa. Entrega. Ele sempre tem o melhor. Amém, gente? Aplauda Ele em nome de Jesus.